painel sobre o tema Mandado de Segurança em matéria de execução, compõem a mesa, como presidente, Sua Excelência o senhor ministro Hugo Carlos Scheuermann, do Tribunal Superior do Trabalho. Como expositora, Sua Excelência a senhora Juíza do Trabalho Márcia Regina Leal Campos, do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Como debatedora, Sua Excelência a senhora Desembargadora do Trabalho Bianca Bastos, do Tribunal Regional do Trabalho da Segunda Região. Tem a palavra Sua Excelência o senhor ministro Hugo Carlos Scheuermann. Boa tarde a todas e a todos. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar e cumprimentar os organizadores deste evento, o ministro Maurício Godinho Delgado, o diretor da Enamate, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, e todos aqueles, o juiz auxiliar, o juiz Bruno, e todos aqueles que fizeram que esse seminário pudesse ser realizado. Tão importante, porque, antes de continuar na saudação, eu já estou na Justiça do Trabalho desde o século passado, mais precisamente em 1983, como funcionário e, a partir de 89, como magistratura. E, no início da minha carreira, execução era algo que fazia parte do processo. Isso tão somente. Não se discutia muito, não se dava muita importância para a execução. E isso, há muitos anos agora, já se pensando na efetividade da prestação jurisdicional, é que se tem dado a devida importância à execução. E aqui estamos nós, continuando, né, com essa discussão. Quero saudar a doutora Márcia Regina Campos, que vai atuar como a palestrante, e dizer que a doutora Márcia é juíza titular da primeira vara do trabalho de Teresópolis, atualmente convocada para atuar na 9ª turma do TRT da primeira região e na seção de dissídios individuais 2, é tutora da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados do Trabalho, Enamate, membro do subcomitê da revista do TRT da Primeira Região, integrante do Conselho Pedagógico da Escola Judicial, coordenadora do subcomitê de Equidade Racial do TRT da Primeira Região, tutora do projeto Enegrecendo a Toga, graduada em Direito pela Universidade Federal Fluminense, MBA pela Fundação Getúlio Vargas, FGV-RJ, mestre em Poder Judiciário pela Fundação Getúlio Vargas. Quando nós falamos em mandado de segurança, e nós não podemos esquecer, e sempre vem em lembrança, Eli Lopes Meireles. Acho que a todos nós, é o Eli que vem. Eu faz 10 anos que eu não participo de mandados de segurança diretamente aqui na sessão de dissídios individuais, porque eu faço parte da sessão de dissídios individuais, a primeira, que uniformiza a jurisprudência. E aqui, mandado de segurança e ação rescisória, competência originária e recursal, é da SDI 2. Mas, de qualquer forma, a gente acompanha, né, os julgamentos, e na definição precisa de Eli Lopes Meireles, o mandado de segurança é o meio constitucional posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade, seja de que categoria for e seja quais forem as funções que exerça. Para mim, é uma definição, um conceito completo. E lembro aqui um integrante, nosso colega Evandro Valadão, em acórdãos de sua lavra, onde Sua Excelência diz: não obstante configure garantia constitucional disciplinada por lei especial, a Lei 12.016 de 2009, o exercício da ação mandamental perante o Poder Judiciário submete-se aos ditames das normas constantes do Código de Processo Civil. E aí ele cita, inclusive,
lição de Haroldo Plínio Gonçalves. Mas, além dessa submissão ao Código de Processo Civil, há ainda condições específicas no exercício do mandado de segurança previsto na legislação especial, que é a Lei 2016/2009, que é o artigo 5º, onde o caput diz que não se dará mandado de segurança quando se tratar de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução, de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, da decisão judicial transitada em julgado. Basicamente, a partir daí é que nós vamos entrar no tema e examinar aí objeto desse painel, que é o mandado de segurança em matéria de execução. E, por isso, sem maiores delongas, porque só me cabe essa introdução, eu passo a palavra à doutora Márcia Regina Campos para explanar sobre o tema. Boa tarde a todos. Eu primeiro quero agradecer a oportunidade de estar aqui ao ministro Godinho, ao ministro Cláudio Brandão, aos colegas Cássio e Ana Carolina, por esse convite, né, e poder aqui falar para um público tão seleto. E eu acabei de dizer aqui para minha colega de mesa, né, para a desembargadora Bianca, que, na verdade, eu não sou corajosa, não, por aceitar esse convite, eu sou irresponsável. Então, eu já estou me atribuindo nessa característica, porque, de fato, enfrentar esse tema, né, nesse nível exige uma certa irresponsabilidade. Mas reitero os agradecimentos e espero poder contribuir. O ministro já fez uma introdução, que é a introdução da minha apresentação, porque eu não esqueço do meu passado, que não consta do meu currículo, porque já é um currículo muito antigo, então eu já ele é atual e isso era do meu currículo antigo. Eu fui professora primária e, como tal, eu prezo muito pela didática. Então, eu tento contextualizar a minha fala, né, no tempo, no lugar, e eu comecei a minha explanação, né, a minha apresentação, exatamente com o conceito do Eli Lopes Meireles. Meu tempo de faculdade lá era o livro para se estudar de mandado de segurança. E foi ali que eu aprendi um pouquinho, e ali, né, aquele dali foi o meu engatinhar na matéria. Né, obviamente, hoje a gente tem obras muito mais robustas, mas eu busquei exatamente esse conceito do Eli, porque é um conceito antigo, mas que não ficou ultrapassado, mesmo com a atualização legal. Então, ele não ficou ultrapassado porque ele tem exatamente os requisitos, os pressupostos essenciais ao mandado de segurança, né, tanto ao ajuizamento, quanto ao cabimento e ao não cabimento. Então, eu vou começar a minha apresentação, é bem breve, eu vou me ater ao tempo. Eu já identifiquei, inclusive com a minha colega de mesa, que nós somos pessoas práticas, então nós vamos cumprir o nosso tempo e vamos trazer angústias pessoais, né, que eu acho que nós vamos compartilhar com todos vocês aqui. Então, começando a minha apresentação, eu venho com um conceito, né, eu começo com o conceito do Seabra Fagundes, e eu vou me socorrer aqui do meu celular. Então, o primeiro conceito que eu peguei, né, do Seabra Fagundes, ação civil de rito sumaríssimo, destinada a suscitar o controle jurisdicional sobre ato de qualquer autoridade que, por sua ilegalidade ou abuso de poder, viole ou ameace direito individual líquido e certo. Nesse conceito, e aí eu já vou seguir, não vou reler o conceito do Eli Lopes Meireles, que o ministro já leu, mas aqui a gente já identifica, né, os principais elementos, os principais pressupostos da ação mandamental. E eu vou me ater a elas um pouquinho mais à frente. E aí, o que eu estou chamando de questões relevantes, né? Eu entro direto nas condições da ação. Direto nas condições de ação, que eu tiro lá do artigo 17 do CPC, que são comuns, né? A legitimidade é a de causa, ativa e passiva. A legitimidade ativa, o titular do direito líquido e certo, lesado ou ameaçado. E a legitimidade passiva, titular da obrigação relativa ao direito pretendido pela parte autora. Então, assim, primeira identificação que nós precisamos fazer, né, antes de entrar propriamente na análise do mandado de segurança. São partes legítimas? Estão identificadas? Eu já percebo aqui nessa inicial que as partes estão identificadas? Isso é o primeiro passo. O interesse de agir, que é o segundo requisito, né? E existe realmente o interesse? E não é o interesse no processo, o interesse no resultado. Existe
a parte, de fato, tem interesse? Ou ele está só querendo tumultuar o processo? Porque nós temos que perceber hoje que o mandado de segurança, principalmente na Justiça do Trabalho, é de graça, né? Então, ajuizar um mandado de segurança, basta ter um advogado que assine e que nós sabemos até que nem precisa ser um bom advogado. Nós temos os modelos que eles pegam lá e invariavelmente, quando eu vou ler, é um recorte-cole que sequer diz respeito àquele interesse que ele pretende tutelar. Então, basta, para ajuizar um mandado de segurança na Justiça do Trabalho, um advogado que assine a peça e que saiba lidar com o processo judicial eletrônico. Né? Hoje ainda tem mais esse obstáculo, né, de poder lidar com o processo eletrônico. Então, identificadas, né, identificadas esses dois, a legitimidade ativa e passiva e o interesse de agir, a gente pode prosseguir na análise do mandado de segurança. Não identificadas é caso de extinção. E aí a gente volta para o Código de Processo Civil, artigo 485-6 do CPC, extinção sem resolução de mérito por carência do direito de ação. Né? E, ultrapassada a questão da carência, nós vamos para os pressupostos. E aí vem aquele pressuposto que a gente aprende lá na faculdade, que depois a gente vai identificando, né? A gente vai elaborando esse conceito e vai percebendo o quão específico ele é, o direito líquido e certo. Não é qualquer direito. Vejam bem, o direito pode ser muito, muito grande, muito importante, muito essencial, mas para o mandado de segurança, ele precisa ser líquido e certo. E o que é o direito líquido e certo? Né? É aquele direito que decorra de um fato inequívoco. E o fato inequívoco no mandado de segurança é aquele da prova pré-constituída. A inicial precisa vir acompanhada dessa prova pré-constituída. O julgador, ao se deparar com uma inicial do mandado de segurança, ele precisa identificar imediatamente que aquele direito está devidamente comprovado, né, e sofre efetivamente uma lesão de afronta, né? Ele pode ser afrontado se não for deferida a segurança que se pretende. Então, mas a parte precisa imediatamente comprovar, juntamente com a inicial, que ela tem um direito líquido e certo. E aí vem as discussões, né? Mas ele pode juntar o documento depois, ele pode, na forma do CPC, ele pode trazer, o juiz pode determinar que ele traga um documento ou não. Existem correntes para os dois lados, mas eu entendo que não, né? E a corrente majoritária não, exatamente pela natureza do direito, porque é um direito líquido e certo. Na primeira olhada, o magistrado já precisa identificar a prova pré-constituída. E voltando ao conceito, né? Aquele direito que decorra de um fato inequívoco, cuja existência é comprovada por documentos que acompanham a inicial da ação mandamental. A cognição na ação de segurança refere-se ao fato e sua incontestabilidade. Liquidez e certeza. Daí vem o conceito da liquidez e certeza. É um direito incontestável, inequívoco e incontestável. E já vem com a inicial na ação mandamental. Ainda que na decisão de mérito não se reconheça o direito, veja bem, na decisão de mérito, falando primeiro na liminar, né? naquele exame liminar. Então, ainda que na decisão de mérito não se reconheça o direito subjetivo perseguido pelo impetrante, refere-se não ao direito em si, mas ao fato em que se funda o direito. Então, esse pressuposto, né, e ao me deparar com os mandados de segurança, e atualmente eu estou na CEDI 2 do Rio de Janeiro, do TRT1, que lida exatamente com os mandados de segurança, a gente já elimina praticamente 90% dos mandados de segurança, só de não localizar a prova pré-constituída, o direito líquido e certo. E aí eu trago esse conceito, e aí eu já vou começar a ser um pouco mais prática, né, eu trago esse conceito para o nosso caso da execução. Porque nós sabemos que a execução trabalhista, né, e aí no Brasil inteiro, mas eu vou falar especificamente do Rio de Janeiro, hoje, o TRT1 ele tem situações muito peculiares pela falência do Estado do Rio de Janeiro. Né? Então, nós temos uma quantidade de empresas que fecharam, e aí eu não vou nem entrar no mérito se foram de forma fraudulenta ou não,
Mas o que nós temos de desempregados que não receberam seus direitos trabalhistas é um percentual, eu não tenho, e aí eu me rendo também à fala da doutora Adriana, que o quanto a pesquisa é importante, né? E assim, é uma coisa que eu tenho demandado com alguns pesquisadores, colegas, que façam essa pesquisa. Porque o nosso índice de desempregados hoje no Rio de Janeiro é uma coisa assombrosa, né? A situação já vinha muito degradada até a pandemia. Com a pandemia, foi um boom, né? Além de aquelas empresas que já não iam muito bem, não sobreviveram. E muitas aproveitaram o momento também para, então, já que é assim, eu vou fechar as portas e vou ter uma certa legitimidade para não quitar as minhas obrigações. Então, a pandemia foi, assim, uma pá de cal, né? O Estado vem tentando se recuperar, mas a realidade que a gente tem hoje é muitos títulos judiciais esvaziados. E, quando chega na fase de execução e a gente começa a fazer a pesquisa patrimonial, aciona todos os convênios, faz CCS, IBACEN, Cisbajude, e busca veículo, e não encontra nada, né? Ok, não encontrou. Né? E assim, aí nós temos realmente que fazer um trabalho de inteligência cansativo, né? E nem sempre frutífero. Mas, quando encontra, e se encontra, a empresa vem com um mandado de segurança que não tem o mínimo pressuposto, não tem direito líquido e certo, e consegue uma liminar e para tudo, quando não devolve aquilo que a gente já conseguiu. E aí a sensação de injustiça é gigante, né? Então, assim, a gente precisa realmente frear esse furor pelo mandado de segurança. Eu venho acompanhando o quanto hoje se tem mandado de segurança em execução. Antes, nós tínhamos muito mais mandado de segurança na fase de conhecimento. Talvez, como o ministro pontuou, porque antigamente não se falava em execução na Justiça do Trabalho. A execução era uma coisa que a Secretaria da Vara levava. O juiz não se dedicava. E, até muito bem pouco tempo, nós, como juízes de primeiro grau, éramos cobrados pelo conhecimento, pelo número de audiências, pelo número de sentenças, pelo número de acordos, e quase não se cobrava pelo número de execuções bem-sucedidas, né? Pela quantidade de convênios que ativávamos, pelo empenho na execução. Então, por isso, também, o aumento no número de mandados de segurança na execução, né? Mas o que preocupa, né, o que angustia e isso já foi falado na mesa anterior, né, nas mesas anteriores, é a liminar que determina o sobrestamento ou a suspensão ou a devolução daquilo que já foi penhorado, né, sem que se identifique que, logo de cara, a legitimidade, o interesse e o direito líquido e certo. Então, essa eu acho que é a questão que mais angustia e que nós precisamos sentar e pensar, né, e aí trazer, por isso eu até trouxe um pouco dessa teoria, né, do conceito do que é o direito líquido e certo. Não é qualquer direito, né? Todos têm direito ao contraditório. Ok, ninguém discute. Todos têm direito à ampla defesa. Mas precisamos também mirar no projeto social da Justiça do Trabalho, né? Nós não podemos desprezar o papel da Justiça do Trabalho, que é exatamente não só dar uma sentença, né, emitir um título judicial, é também executar, é também entregar o bem da vida àquele trabalhador. E aí é que entra a necessidade de nós nos especializarmos cada vez mais nas execuções, porque os devedores estão se especializando, né? Eles, como a doutora falou antes, né? Mal publicou a decisão do ministro Toffoli, já tinha um monte de petição. Um monte de petição. E eu atuando na 9ª turma, com processos pautados para a semana seguinte, já com um monte de petição requerendo sobrestamento. Olha, decisão... Quer dizer, e ainda nós ainda temos hoje esse momento em que uma informação está aqui e ela já roda o mundo inteiro no mesmo minuto, né? É a globalização dessa informação. Então, imediatamente vieram aquelas petições, e a gente tem que enfrentar imediatamente também, né, e tentar ler e reler e descobrir qual é a saída que eu tenho para poder continuar pautando aquele processo, não ter que liberar aquelas execuções. Então, o mais importante, né, para nós que estamos lidando com o mandado de segurança, e aí não é só no mandado de segurança, eu estou focando no mandado de segurança porque é o tema, mas nas liminares também, nas nossas tutelas, né, que, invariavelmente, a gente pega um pedido de tutela antecipada para liberar um crédito, para expedir um alvará,
seja para uma parte ou para outra. Então, esse é um cuidado que a gente precisa ter. Ele tem efetivamente o direito líquido e certo? É urgente? Se eu não deferir, isso vai prejudicar, porque, como nós estávamos falando antes, né, quanto às SAFs, né, que é uma vivência que eu tive também, não era SAF ainda, né, não tinha lei, mas o que os clubes pediam? Eles só pediam o prolongamento do pagamento da dívida. Isso só interessava a eles, a ninguém mais. Né? Pela falta de regramento, só interessava aos clubes de futebol. Levavam 10, 15, 20 anos para pagar uma dívida que deveria ter sido paga em 48 horas, 15 dias, 10 dias, dependendo da lei vigente no tempo. Então, essa é a preocupação maior. O outro pressuposto é a ilegalidade do ato, né? Porque a gente parte do seguinte pressuposto, né? O ato atacável por mandado de segurança é um ato de autoridade pública, né? Um agente público que decide desta ou daquela forma. E esse ato é que é impugnável por mandado de segurança. Então, a gente já parte de uma presunção de que ele é revestido de legalidade. Então, a parte que entra com mandado de segurança, que alega que aquele ato é arbitrário, ilegal, ela tem que provar isso. Porque presume-se que o magistrado está agindo de acordo com a lei. O contrário precisa ser provado. E precisa ser fartamente comprovado, sob pena de nós ficarmos efetivamente... um juiz decide, busca o patrimônio, localiza, penhora, algumas vezes consegue transformar aquilo em dinheiro, e, quando chega na hora de liberar, tem um mandado de segurança. E aí eu trago aqui um caso que eu acabei de... Já posso falar sobre ele, porque nós acabamos de julgar na semana retrasada, não, 3 semanas, já até a transição em julgado, que era um leilão de um imóvel, né, um processo de 1997, e que penhorou um imóvel em 2014. Então, já tinha 9 anos da penhora. Nunca ninguém se incomodou com aquela penhora. Nunca. E aí fica aquela coisa de tem que registrar, o reclamante não tem dinheiro, aí manda o cartório registrar para pagar o final, e isso vai passando o tempo, e aí a empresa entra com agravo de petição, e entra com embargo de execução, embargo a penhora, agravo de petição, e isso vai rodando, recurso de revista, não tem segmento, volta. Enfim, passaram-se 9 anos e, finalmente, se publicou, né, a data do leilão. O imóvel foi arrematado por um preço muito bom. Ele estava avaliado, né, ele foi reavaliado próximo do leilão, ele estava avaliado em 8 milhões, foi vendido por 5,5 milhões. Quer dizer, considerando, né, aquela nossa máxima de que 50% é um valor não vil, foi arrematado por um valor razoável. Decorreu o prazo, transitou em julgado, expediu-se o auto de arrematação. O arrematante, no momento dele entrar na posse do imóvel, a parte veio com mandado de segurança. Um terceiro, dizendo que ele era terceiro, ele era o proprietário daquele imóvel. Veja bem, olha quantos anos depois. Mas o terceiro não tinha tido ciência. Tinha, porque ele era um terceiro que não era bem terceiro, ele era um parente do sócio da empresa. E ele conseguiu eliminar. Então, vejam bem, o arrematante já não quer mais o bem, porque isso já tem 6 meses, desde que ele entrou com mandado de segurança, conseguiu eliminar. Não tem prazo, porque agora não tem prazo, até que julgue o mérito. Por mais que a gente se esforce, o nosso volume é gigante. Então, não é só aquele mandado de segurança. Nós sabemos que nós nos empenhamos, né, para que tudo caminhe de forma ligeira e correta, né, e adequada, mas não depende só de nós. Então, o arrematante já não quer, ele já está alegando que tem um fato ali que ele não teve conhecimento, que tem um vício. Olha todo o nosso esforço indo por água abaixo, numa liminar. Então, cadê o direito líquido e certo? Mas ele é terceiro embargante, mas ele tinha ciência. E por acaso, o advogado dele, que entrou com mandado de segurança, imediatamente entrou com embargo de terceiro. Vejam, e aí eu vou chegar no nosso próximo ponto. Imediatamente entrou com embargo de terceiro. Conseguiu eliminar. E aí para tudo, mesmo ele tendo um recurso próprio. E aí é um outro tema que eu já vou abordar, que é o cabimento do mandado de segurança. Eu só estou acelerando já um pouquinho, tá? A gente se empolga. Então, o cabimento do mandado de segurança.
Princípio básico: não cabe mandado de segurança se houver recurso próprio, com o efeito suspensivo. Então, não cabe. Se ele já tinha, tanto que ele entrou com embargo de terceiro, pediu tutela antecipada nos embargos de terceiro, conseguiu a tutela antecipada nos embargos de terceiro e conseguiu eliminar no mandado de segurança. Embrulhou tudo, acabou. Então, assim, a gente já está meio que achando que aquela execução não vai prosperar, que aquele leilão não vai vingar, que tudo vai voltar a 1990 e envolver a garoto, né? E pronto, né? E aí eu assino realmente um atestado de ineficiente. Né? A minha decisão não vale nada. Eu, como juíza de primeiro grau, que foi lá, instruí, sentenciei, busquei patrimônio, encontrei um imóvel, penhorei, fiz com que o Estado arcasse com despesa com custas e emolumentos, publiquei um edital, contratei um leiloeiro, tudo isso vai por água abaixo, por causa de uma liminar. Né? E aqui, não estou aqui tecendo nenhum tipo de crítica ao mérito, mas eu só estou chamando a atenção da importância da gente identificar esses pressupostos que parecem aula de faculdade, mas que são essenciais para que nós possamos imprimir efetividade a essa execução, que é o que todos nós buscamos. Né? Nós queremos a efetividade das nossas decisões. Nós queremos efetivamente entregar o bem da vida ao trabalhador. E se nós nos depararmos o tempo todo com a técnica dos recursos, e as partes são especialistas nisso, né? Os devedores são especialistas nisso, como é que eu vou sair dessa execução? Uma vez eu estava num restaurante e aí um advogado, que era amigo, ele falou assim: poxa, Márcia, me diz aí, qual é o pulo do gato? Como é que eu evito a execução? Eu olhei para ele e falei: olha, essa resposta é aquela resposta que não tem, eu não posso, mesmo que eu soubesse, eu não te diria. Então, assim, eu acho que você sabe melhor do que eu, né? Porque se eu soubesse essa resposta, eu não teria as minhas decisões frustradas. Então, essa é uma questão que a gente precisa realmente estar atento. E a relevância do fundamento, né? Porque não é qualquer fundamento. Né? Nós temos pego agora muito, recentemente, a questão das restrições específicas, né? de CNH, de passaporte, cartão de crédito, que é uma matéria que está muito, né, tá muito em voga, está incomodando. E assim, eu até gostava muito quando eu estava no primeiro grau e recebia mandado de segurança, porque se eu estou recebendo mandado de segurança, eu estou incomodando. E se eu estou incomodando, eu estou incomodando o devedor, então estou cumprindo meu papel social. Estou buscando, estou procurando, estou investigando, então estou incomodando, isso é bom. Né? E aí volta para a relevância do fundamento. Né? Hoje a gente tem pego muito essa questão do bloqueio das carteiras de habilitação, dos passaportes, e vem aquela tese de que não pode ser castigo, tem que ter efetividade, e é verdade, tem que ter efetividade. Se realmente a pessoa não tem bem, e a gente já sabe que não tem, isso. E como eu atuava, né, até bem pouco tempo em comarca pequena, a gente conhece os devedores porque cruza com eles na caixa do supermercado. Né? Então, a gente acaba conhecendo esse povo, fulano realmente não vai ter como pagar aquela execução de 50 mil. Né? Ainda que eu penhore a aposentadoria dele, ele recebe R$1.000 de aposentadoria, serão R$100 por mês. E que eu coloque em 30%, serão R$300 por mês. Então, não vou conseguir executar. Mas tem aquele fulano, em compensação, que passa com um carrão, dando tchauzinho para a gente. Doutora! Né? E frequenta a mesma academia com personal de segunda a sexta, né? E vai para a Disney e posta no Instagram. Então, assim, essas pessoas... Essas medidas atípicas, de fato, podem surtir efeito. E elas têm sido muito objeto de mandado de segurança. E aí vem essa questão da relevância do fundamento. Né? Assim, ok, pode ser que eu esteja realmente ferindo um direito de ir e vir. Eu até não concordo, mas é uma opinião pessoal. Eu acho que eu posso ir e vir a pé. Eu não preciso ir e vir dirigindo. Eu posso, inclusive, ir de táxi, ou de ônibus, ou de metrô. Eu não tenho que estar dirigindo para ir e vir. Ah, mas ele pode estar precisando salvar a vida de alguém. Poxa, táxi, Uber, né? Vizinho. Então, tem um monte de gente. Sempre tem alguém com esse NH habilitado, né? Habilitado para poder levar alguém doente. Inclusive, ambulância também, para levar alguém para o hospital. Mas é uma opinião muito pessoal. Eu não entendo que seja um castigo. Eu entendo que seja uma pressão. Né? E, assim, seria ótimo se a execução... se nós não precisássemos da execução, se o devedor cumprisse voluntariamente. Mas essa não é a nossa realidade. Nós vivemos num país em que se cultua o inadimplemento, né? É legal, é bacana. Pô, pago nada, não pago imposto de renda,
não pago multa de trânsito, e eu sou o cara, né? E você que paga, você é um bobão. Então, assim, a gente vive essa cultura. E não é diferente com os nossos devedores trabalhistas. Né? Primeiro porque eles se sentem sempre injustiçados. A justiça do trabalho, protetiva, tudo é para o empregado. Então, se eu pagar só o salário já está bom, porque é um povo miserável. Pô, já dei emprego. Já dei emprego para o cara, eu tirei o cara da rua, dei emprego. Você ainda quer que eu pague FGTS, 13º, férias? Ora, eu, hein? Eu não. Então, a gente já vive essa cultura. Então, essas medidas atípicas, né, eu não entendo que não funcionam como castigo, mas sim como pressão. Né? E por isso, dessa forma, eu tenho decidido de mandado de segurança e eu saio também pela relevância do fundamento, né, que é uma questão que precisa ser analisada. E é importante também que, para o mandado de segurança, para que ele seja, para que a gente possa analisar em nível de liminar e deferir uma liminar, que aquela medida, se não for no seu momento próprio, seja ineficaz. Né? Se ele for aguardar o julgamento do recurso ordinário, do agravo de petição, aquela lesão se perpetue. Então, isso também é relevante, porque o que nós vemos também com os mandados de segurança atuais é só substituir o recurso, porque é mais rápido, né? Já tem uma apreciação de liminar imediatamente, e mesmo o julgamento do mérito é muito mais rápido do que de um recurso ordinário ou de um agravo de petição. Né? Então, por isso, entra com mandado de segurança. Né? Mas, realmente, se esperar o recurso, vai haver uma lesão irreversível? Esse é um elemento que precisa ser analisado. Né? E eu já recebi aqui o cartão amarelo também, meus 5 minutos, eu já estou concluindo. E aí eu começo a citar aqui a principal, né, a principal da jurisprudência do TST é o AJ 92, que ela fala exatamente disso, né, do cabimento do mandado de segurança. E aí nós temos outras tantas, mas eu vou deixar para a Bianca, minha colega. Ela se organizou todinha, botou tudo numa pasta. Ela quer debater, trouxe 1000 perguntas para mim, e eu já pedi para ela, por favor, não faça pergunta difícil. Respeite a minha irresponsabilidade. Então, a gente já está combinada. Mas, assim, eu vou concluir também agradecendo mais uma vez essa oportunidade e dizendo que a gente não pode perder de vista o papel social da Justiça do Trabalho, né? Sempre. Eu acho que vem leis novas, vem a reforma trabalhista, vem a lei nova do mandado de segurança e provavelmente virão outras reformas. E eu já estou, né, também já sou bem antiga, ministro, não tanto de 83, mas eu estou na Justiça do Trabalho desde 1989. Eu entrei como servidora e, em 93, eu passei no concurso para a magistratura. Então, eu já tenho uma bagagem de Justiça do Trabalho. Né? Eu comecei no tribunal no tempo que era cap e ficha, né? E fui evoluindo a máquina elétrica, máquina eletrônica, computador, então, PJE. Eu estou sobrevivendo aqui, né? Estou sobrevivendo. Mas eu nunca perdi isso de vista. Né? Qual é a minha responsabilidade aqui? A minha responsabilidade é trazer a efetividade. Né? É realmente fazer com que aquele título judicial teórico, bonito no papel, cumpra o seu fim, a sua atividade fim, que é, de fato, entregar o direito ao trabalhador. Então, eu agradeço e passo a palavra já para a colega, para o ministro. Obrigada, gente. Quero registrar agora o cumprimento ao ministro Cláudio Brandão, que retorna depois de um compromisso. E também, acho que uma grande parte de nós aqui que sente aquela frustração do juiz da execução de ver frustrada a execução por uma decisão em mandado de segurança. Mas isso, evidentemente, só ocorre quando a liminar referida pela doutora Márcia era deferida com a ausência dos requisitos, né? Quando não se vislumbra o direito líquido e certo, ou o ato não for ilegal ou abusivo. E tudo isso tem que ter prova pré-constituída. Quando isso ocorrer, evidentemente, ninguém se sente frustrado. O problema é exatamente a referência que fez a doutora Márcia, de que quando isso ocorre sem a presença desses requisitos. E aí vem toda a questão da relevância do fundamento para que se continue a execução para dar a efetividade da prestação jurisdicional. E nessa síntese, né, eu passo a palavra agora à desembargadora Bianca Bastos, que vai atuar como debatedora aqui, com 10 minutos, segundo a organização do evento.
Mas antes, eu preciso dizer que a doutora Bianca Bassa, desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, professora convidada da Coordenadoria de Especialização da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, doutora em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e autora de livros e artigos jurídicos. Agora sim, passo a palavra. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas. Eu cumprimento inicialmente o ministro Hugo, aqui, que nos preside hoje. Parabenizo a minha colega, a Márcia, pela brilhante palestra que trouxe aqui situações bem práticas e específicas da nossa execução trabalhista. Agradeço o convite da ENAMAT, da Comissão Nacional de Execução, do CSJT, e o faço na pessoa do ministro Cláudio Brandão, aqui presente. Muito obrigada pelo convite, pela oportunidade. Reitero o cumprimento à minha colega, que traz aqui essa sensação que eu vejo muito presente, né? Que entra o mandado de segurança e acaba com todo aquele trabalho da execução que o juiz de primeira instância fez, quando ele consegue, né, ter algum bem constrito, vem o mandado de segurança, por uma simples liminar, comunicando, e realmente, às vezes, até com uma decisão sobre o mérito daquela lide que existe na execução. Mas eu gostaria de começar falando um pouco de uma abrangência, né, desse nosso mandado de segurança na execução. Eu separei alguns casos, né, algumas situações. Fui rever, né, o meu banco de dados, né, eu trabalho na SDI 8 do tribunal, e dentro da SDI o meu papel maior, né, além de ação rescisória, a gente tem muito mandado de segurança. E eu, quando cheguei aqui para o nosso encontro, né, eu me deparei com os Tribunal Superior do Trabalho, o Tribunal da Justiça Social. Eu me lembrei imediatamente de um caso que eu tive de mandado de segurança, muito interessante, e que diz um pouco sobre essa possibilidade de a gente ver essa ação mandamental fora do rito da execução. Eu gosto do rito da execução. Eu me especializei no rito da execução. Eu só estudei execução. Até porque, em São Paulo, eu fui titular de uma vara que tinha uma execução muitíssimo pesada, a pior de São Paulo, e percebi a necessidade que eu teria de me instrumentalizar para poder estar sempre à frente e fazer valer o título executivo trabalhista e dar efetividade à jurisdição. Mas eu tive um caso, e que é muito, muito interessante, e que diz um pouco dessa justiça, dos casos que a gente recebe como reflexo da justiça social. Estava eu lá no gabinete e recebi um mandado de segurança de uma organização não governamental representando um número muito grande de moradores, eu acho que quase 60 moradores, talvez um pouco mais, incluídas as crianças, que iriam ter uma ordem de missão porque um bem havia sido arrematado e era um bem imóvel de grande valor, num bairro que agora está mais conhecido do que já foi, que é a Vila Mariana, porque Rita ali, né, passou a vida dela lá, a infância, então todo mundo sabe que é um bairro muito valorizado. E eu vi aquele mandado de segurança, tinha tudo para extinguir o mandado de segurança, né? A gente percebia que era um último grito de esperança o mandado de segurança. Sexta-feira, né? Sexta-feira à tarde, tem que ser, né, para chegar uma coisa assim. E aí eu vi o relato que haveria uma emissão na posse, o relato que aquelas famílias estavam lá há 15 anos. Verifiquei a arrematação,
Na Justiça do Trabalho é comum empresas cujo o objeto social da empresa é a aquisição, não há nada de legal nisso, a aquisição em asta pública, e aquela empresa tinha esse objeto social, e me aprofundei, me dediquei. Essa amplitude social, essa sensibilidade que o juiz do trabalho tem de parar e olhar o caso. Então, eu não posso dizer, eu não posso ser desonesta aqui com todos os meus colegas e falar assim, olha, de bate pronto, aquele direito líquido e certo estava ali. Tinha uma alegação de moradia, né? Tinha uma alegação de que haviam idosos, crianças, animais, famílias residindo no local. E tinha uma informação de que havia uma ação de usucapião, porque eles já residiam há mais de 15 anos no local. Eu verifiquei o mandado de penhora, e no mandado de penhora, o oficial de justiça já alertava sobre a existência das famílias no local. Tá? Bom, nós temos uns oficiais de justiça que ficam de plantão, mas não é comum você pedir uma diligência de oficial de justiça. Eu pedi. Eu achei que o caso era relevante socialmente. Aí eu pedi, foi feito auto de constatação, eles subiram para conversar comigo, porque eles não estavam entendendo bem o que era para ser feito. Expliquei para eles, eles foram, viram, voltaram, foram em 3. Voltaram com fotografias, falando, doutora, tem muitas famílias, tem animais, tem crianças que estudam no EMEI do lado. E é assim, o que me sensibilizou no caso? É que uma emissão na posse tinha a requisição da polícia para conseguir emitir, porque o juiz já tinha esgotado todos os meios de defesa. Tinha a requisição na prefeitura para retirar os animais. Tem o conselho tutelar, porque se as crianças não têm para onde ir, elas vão pelas mãos do conselho tutelar. Né? E, então, eu passei a trabalhar nesse caso, concedi a liminar e passei a trabalhar nesse caso. Primeiro, eu mandei para o Sejusc. Qual é a alegação da empresa? Eu compro em asta pública na Justiça do Trabalho, a propriedade é de aquisição originária, eu tenho direito de propriedade nos termos do artigo 5º, 22 da Constituição Federal. Com que eu, que sou de uma justiça social, também trabalho além do direito de propriedade, com que eu também trabalho. Eu trabalho com direito social de moradia, eu trabalho com proteção de infância e juventude, eu trabalho, né, com todas essas ponderações das questões constitucionais. Vejam vocês que situação. Havia mesmo usucapião. Para terminar esse mandado de segurança, eu instalei uma discussão sobre a competência para decidir, porque nós teríamos 2 formas de aquisição originária, se o usucapião for procedente, aquisição originária do usucapião e aquisição originária da propriedade daquele imóvel dentro da asta pública, e o processo foi, então, sobrestado, está aguardando a decisão do usucapião. Vejam, eu tinha um direito líquido e certo? Não, eu tinha um direito de fundamento constitucional naquele caso e tinha um fato certo, um fato incontestável. Haviam muitas famílias, 19 famílias morando no local. Né? E era uma moradia consistente, não era uma invasão. Os oficiais de justiça foram lá já para ter esse olhar estendido do judiciário para ver se não era uma invasão. Vocês vejam, o mandado de segurança, ele não trata, não é só o rito processual da execução. Ele é muito relevante no rito processual da execução, mas nós temos outras situações de cunho social que atingem não só credor e devedor e que podem ser resolvidas
através do mandado de segurança. Nem sempre, né? Nem sempre ele vai atingir o devedor, o credor. Nesse caso, o credor estava pago. O credor trabalhista estava pago. Não havia um conflito com o credor trabalhista. Bom, mas nós temos outras situações também que são colocadas no dia a dia, eu já vou me encaminhando aqui para os questionamentos, né? Que são relevantes e que são do procedimento da execução, né? É muito interessante anotar, em primeiro lugar, que esse direito líquido certo é aquele que está respaldado num fato incontroverso, né? É o fato que é incontroverso, porque o direito ele sempre é líquido, né? Então, nós trabalhamos o mandado de segurança para a gente analisar o direito, a gente tem que olhar primeiro para o fato, né? E as situações de fato, nós temos várias em relação à situação do devedor. Eu vou aqui me encaminhar para as perguntas, que eu já recebi aqui a minha indicação. A indicação já está aqui, né? Então, já vou encaminhando sobre essa questão da irrecorribilidade da decisão para que caiba mandado de segurança. É comum na Justiça do Trabalho que, sendo a decisão interlocutória, entrem com mandado de segurança. Nós temos uma AJ na SDI 2, é a AJ 92, que fala exatamente o que vale a lei, mas fala de um recurso com efeito diferido, né? Não cabe mandado de segurança se houver recurso com efeito diferido. Diante disso, o que se vê? A negativa de mandado de segurança dentro de situações que ocorrem na fase de liquidação de sentença. Vou dar um exemplo rápido e encaminhar para a pergunta. Por exemplo, nós temos execuções individuais de sentença de um grande processo em São Paulo, em que é determinado, antes da sentença de liquidação, a incorporação em folha de pagamento. Não temos sentença de liquidação, né? Então, essa é uma questão. Se você aplicar a OJ 92 com um recurso diferido, teoricamente, nós vamos ter a sentença de liquidação e, teoricamente, depois da sentença de liquidação, você tem a citação, garantia, agravo de petição e que acaba tendo um efeito suspensivo na execução agravo de petição, porque você prossegue só em relação à parcela em controvérsia, ok? Então, a minha primeira pergunta é essa, né? Se a doutora Márcia entende que a OJ 92 da SDI 1, que diz que toda vez que você tiver um recurso com efeito suspensivo diferido, se ela é compatível antes do início da execução pela citação, né? Essa é a minha primeira pergunta. A minha segunda pergunta, são 3 apenas, né? Foi dito aqui que a decisão, né, de mandado de segurança, ela não deve avançar na lide, né? Não deve avançar no tema principal da execução. Você não decide um mandado de segurança para saber se o bem é de família ou não, né? E, nesse sentido, se a doutora Márcia, como que ela analisaria essa situação à luz do princípio do juiz natural, né? O tribunal, quando ele decide o mérito de uma questão que é suscitada e discutida na vara, ele não ofenderia o princípio do juiz natural? Essa pergunta. E a terceira não é tanto uma pergunta, é uma percepção que eu gostaria de saber se é compartilhada por ela ou por mais alguém, que é que nós temos grandes e boas decisões em mandado de segurança, mas, geralmente, elas são dadas
no momento em que você analisa a liminar. É aí que você tem um efeito externo da decisão, de coibir uma decisão que seja um ato ilegal ou de ratificá-la. Então, para não constituir um ato ilegal. E, geralmente, essa decisão ela se perde no nosso conteúdo de jurisprudência, de conteúdo dessa riqueza de trabalho casuístico de jurisprudência. Porque a concessão ela acaba girando sempre sobre o cabimento ou não do mandado de segurança para situações que são repisadas. Mas esses casos corrigem o curso e são depois resolvidos na vara, como devem ser. E se ela vê se ela também tem essa sensação e vê alguma prospecção de solução para que a gente possa compartilhar mais essas decisões que são de liminares e que são interessantes e que poderiam gerar mais reflexões dentro do judiciário trabalhista. São essas. Bom, considerando o tempo, eu passo diretamente a palavra à doutora Márcia. Nós tínhamos combinado que você não me faria perguntas difíceis, né? Mas vamos lá. Eu vou enfrentar. Vou começar pelo final. Eu acho que essa sua percepção é geral mesmo, né? Para esse seminário, eu tentei fazer uma pesquisa, né, nas decisões liminares e foi muito frustrante, porque nós temos decisões, né, de fato, a publicação de decisões de mérito, já do mérito do mandado de segurança e não liminar. E eu fiquei, de fato, com muito pouco material para poder trazer novidades, né, dessas nossas decisões. Então, essa percepção eu acho que é geral. A primeira questão, né, quanto à liquidação. Retomando a minha fala, na verdade, hoje, o grande percentual de mandado de segurança tenta substituir o recurso. E por quê? Né? Porque é de graça, não precisa ter depósito recursal, é rápido, imediatamente você vai ter uma resposta, e pega o juiz de surpresa. Então, você chega, às vezes, com, por exemplo, nesse caso que eu identifiquei, que eu mencionei aqui. Nossa, mas são 8 milhões. Ok, são 8 milhões, mas o direito do reclamante está lá, já transitou em julgado em 1997. Então, assim, tem que contrapor, né, ponderar os dois direitos. Então, eles visam realmente, na sua maior parte, a substituição do recurso. E nós temos a OJ 92, que diz que não cabe mandado de segurança se já cabe recurso. Então, na questão da liquidação, que determina a integração, se a sentença determinou a integração, a sentença transitou em julgado, que determinou a integração daquela parcela na folha de pagamento imediatamente, tem que integrar. E não cabe mandado de segurança. Tem recurso próprio. Ela vai discutir isso nos embargos da execução, no agravo de petição. E o agravo de petição, a lei já diz que ele tem um efeito suspensivo, porque ele só não vai ser suspenso naquilo que não for controvertido. Naquilo que for controvertido, a empresa tem que identificar, depositar e pode, inclusive, ser liberado por exequente. Naquilo que for controvertido, tem efeito suspensivo. Então, já existe o recurso. Ela não precisa do mandado de segurança. Então, eu não tenho a menor dúvida de que, nesse caso, seria. E quanto à questão do juiz natural, eu acho que substitui o juiz natural. E é exatamente esse o objetivo de quem entra com mandado de segurança, na sua maior parte. Né? Ele já viu que aquele juiz ali, com aquele juiz, não adianta ele pedir uma tutela, porque aquele juiz não vai deferir. Né? E aí a Márcia, como juíza de Teresópolis, quando eu falei que eu incomodava, era exatamente por isso, até porque era comarca de vara única. Então, só tem aquela juíza. Se ela incomoda na execução, tem que ser mandado de segurança. Porque a juíza Márcia não vai deferir, já sei que a juíza Márcia não vai deferir aquela tutela, não vai suspender aquela execução. Então, eu tenho essa mesma percepção que você, é substituir o juiz natural, e eu acho que tem, sim, uma parcela de afronta a esse princípio, né, tão antigo, né, tão vetusto. Eu acho que já posso me encaminhar para o fim, quero reiterar os meus agradecimentos, compartilhar com vocês a minha alegria, né, de estar aqui, agora que chegou o meu presidente, meu corregedor, chegaram, né, e, assim, no finalzinho, mas muito bom tê-los aqui. Ministro Cláudio Brandão, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Né? Foi muito bom estar aqui com vocês, ouvir vocês, e amanhã a gente tem mais. Obrigada, Bianca. Obrigada, ministro Hugo. Muito obrigada, gente. Desembargadora Bianca, para considerações finais.
Eu vou agradecer as respostas, a exposição, reitero os agradecimentos ao convite. É sempre muito bom estar aqui aprendendo, refletindo, e muito importante para a gente continuar atuando. Muito obrigada, ministro Hugo, pela presidência. E eu encerro. Muito bem, nós já vi que estamos com o tempo esgotado, mas eu quero registrar que essa matéria de mandado de segurança em matéria de execução, como vimos, comporta muita discussão. A desembargadora Bianca e a doutora Márcia trouxeram situações em relação a essa matéria que nos leva para a reflexão, contribuindo, assim, para a discussão deste tema, que é mandado de segurança na execução trabalhista. Quero parabenizar, cumprimentar a doutora Márcia Regina Leal Campos pela brilhante exposição, a desembargadora Bianca Bastos também pela sua participação como debatedora, e, com isso, considerar encerrado esse painel e passo agora à entrega de certificados à palestrante e à debatedora. Desembargadora Márcia. Neste momento, o dispositivo será desfeito e, em instantes, retornaremos com a premiação. Antes disso, convidamos o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, que fará uso da palavra. Estou sem improviso aqui de 2 horas, podem ficar tranquilos que serei rápido. Vejam, ao encerrar essa primeira etapa das atividades acadêmicas, eu quero falar um pouco sobre a premiação que daremos início na sequência. O nosso grande evento anual do plano acadêmico é este evento. Esse evento, como eu disse hoje pela manhã, ele procura reunir conhecimentos acadêmicos de colegas nossos que se dedicam, se preparam, que abrem mão do seu tempo, que nos cedem o seu conhecimento para virem aqui trocar conosco experiências que são úteis para o nosso dia a dia e serão úteis a partir de agora. O nosso grande evento, todavia, na efetividade, é a Semana Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, que todos os anos acontece na 3ª semana do mês de setembro. Os colegas, para ter uma ideia do que nós estamos falando, se nós fôssemos fazer uma soma do que já se conseguiu movimentar de recursos nessas semanas, ao longo dos 10 anos que ela teve realização, já ultrapassam mais de 14 bilhões de reais. E esta semana, que, repito, acontece no mês de setembro, apenas um ano, que foi o ano da Copa do Mundo, ocorreu no mês de novembro, ela começa a ser preparada no mês de março de cada ano. É um evento que mobiliza, e essa é a ideia, toda a instituição. Claro que dirão os colegas que todos os dias nós lidamos com a execução. Então, não seria, a rigor, necessário que nós criássemos uma semana de execução. Mas eu quero fazer 2 referências, me parecem muito importantes, já que estamos hoje a premiar os tribunais do trabalho que obtiveram destaque na semana do ano passado. Em primeiro lugar, ao ministro João Oreste Dallazen. Foi ele que, na sua gestão, entendeu o importante criar um evento que mobilizasse a Justiça do Trabalho inteira em prol da execução. Muito mais para criar o interesse, despertar o interesse em relação ao tema e mobilizar as iniciativas de juízes, de desembargadores, de ministros, mas sobretudo das partes e advogados, para que priorizassem naquela semana, uma semana por ano, o tema da execução. E eu sempre digo, todos os anos, em todas as entrevistas que eu dou na semana de execução, que nós temos dois tipos de devedores, cujas palavras
para definirem a atuação nossa são diferentes. Palavras são diferentes. Nós temos aquele devedor que quer pagar, que por insucesso da sua atividade empresarial, está sem condições de pagar e procura a Justiça do Trabalho para essa finalidade. Eu sempre digo que nesta semana de execução, a palavra que deve qualificar a nossa atividade, a nossa postura em relação a esse devedor é conciliação. Ou seja, é abrir a oportunidade da escuta ativa para oferecer àquele devedor a oportunidade que ele está buscando de quitar a sua dívida. E muitas vezes é a interlocução do juiz que resolve uma pequena pendência do advogado ou da parte que resiste em uma tese ou um tema em relação ao qual o recurso, o processo, enfim, a pretensão não encontraria fundamento. Mas nós temos um outro tipo de devedor, que é aquele devedor sobre o qual nós falamos todos os dias nas nossas unidades e que hoje, em torno desses devedores, é que o seminário se desenvolve. É o devedor que não quer pagar, mas não quer pagar porque ele insiste em fraudar a atuação para impedir que a decisão judicial produza o seu efeito. E para este devedor, a palavra é coerção. Não pode ser outra. Porque na medida em que uma decisão judicial não encontra efetividade, eu sempre digo que é uma promessa vazia que o judiciário faz àquele cidadão que confiou no Poder Judiciário, bateu às suas portas, obteve a decisão que reconheceu a pretensão, a parte contrária teve exercitado o contraditório, obteve direito ao recurso, o recurso foi examinado, todas as suas instâncias, às vezes até aqui o Tribunal Superior do Trabalho, e a decisão, então, ganhou áreas de definitividade. Então, é em torno dessa temática que a Semana de Execução procura mobilizar todos os tribunais brasileiros. E este ano ela já começou, como eu disse, desde o mês de março. No mês de março, fomos ao Colégio Precor, pedimos a colaboração dos presidentes e corregedores, as gestões, porque os tribunais em que a administração do tribunal se engaja, a semana é um sucesso. Os tribunais em que os colegas magistrados e seus diretores de secretaria, responsáveis pela execução, núcleo de pesquisa patrimonial, se engajam, a semana é um sucesso. Mas de nada adianta o juiz se engajar se o tribunal também não emprestar o apoio necessário para a semana de execução. Priorizar a temática, sensibilizar os colegas, informar a comunidade jurídica respectiva, noticiar no seu site, enfim, mobilizar a estrutura que o tribunal tem para despertar a atenção no tema da execução. E este ano, mais uma vez, hoje, faremos a entrega dos prêmios relativos ao ano passado. Quero de logo agradecer a todos os tribunais brasileiros que, de uma forma ou de outra, abraçam a temática da execução e se empenham para estar entre os primeiros. Claro que em toda boa competição há aqueles que obtiveram a premiação e outros que não alcançaram a premiação. O que não quer dizer que nós não devamos agradecer a todos os 24 tribunais que participam da semana. E o ano passado, a premiação, como eu disse hoje pela manhã, é referente ao ano passado, nós tivemos uma novidade, que foi uma demanda que veio dos colegas que compõem a comissão, que ouviram também os colegas dos regionais, para que nós também olhássemos para as unidades de primeiro grau, que muitas vezes fazem um esforço tão grande para estar com destaque na semana, mobilizam toda a sua estrutura, e não tinham o reconhecimento formal do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior. Daí, então, pela primeira vez, este ano, quer dizer, o ano passado, será entregue hoje, nós iremos premiar as unidades de primeiro grau e os sejusques de primeiro e segundo graus que se destacaram, observando critérios que foram criados pela comissão, que levam em consideração também os portes das unidades, para que, obviamente, não houvesse uma competição de uma vara que tem um movimento processual de 500 processos com uma vara que tem um movimento processual de 1.800 processos. Então, foram estabelecidos critérios de parametrização, estabelecidas regras para essa premiação, e posso dizer que houve uma disputa absolutamente salutar e boa para que estivessem aqui entre os primeiros no dia de hoje. Então, em reconhecimento ao trabalho do juiz, do colega diretor de secretaria, lá do interior do Brasil, anônimo, que faz um esforço muito grande pela nossa instituição, nós criamos a premiação e vai ser pela primeira vez entregue hoje. Então, eu quero aqui também agradecer a todos os juízes de primeiro grau do Brasil inteiro que se esforçaram para estar aqui hoje. E este prêmio, ele é muito importante porque talvez seja a única vez que um juiz de primeiro grau do interior do Brasil e o seu diretor poderiam estar aqui no TST.
Mas vejam, não está aqui perante o ministro Cláudio Brandão, está perante a comunidade da qual ele faz parte. Quem é essa comunidade? Juízes, desembargadores, ministros do país inteiro. Isso revela a importância e o destaque que daremos hoje a esses colegas. E observem, muitas vezes o tribunal ganhou na competição geral, mas a vara foi de outro tribunal, que mostrou uma disputa absolutamente democrática e salutar para que estivessem aqui colegas do Brasil inteiro. Então, o reconhecimento, portanto, é feito, e aqui falo em nome do ministro-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Lédio Bentes, que por questão de saúde, como disse hoje pela manhã, não está aqui presente hoje. O ministro Lédio Bentes fez questão de destacar a importância dessa premiação, porque é o reconhecimento formal, materializado hoje, do Tribunal Superior do Trabalho, do Conselho Superior, por aquele magistrado, por aquele diretor de secretaria, que naquela semana se empenharam, ambos, mobilizando seus esforços para estarem aqui hoje, ganhando, né, recebendo a sua premiação. Por isso, eu fiz questão de ressaltar, hoje é uma pequena e simbólica homenagem, que é o prêmio, que é, claro, o certificado de premiação, e também a participação neste evento. Vieram, claro, com as despesas pagas pelos seus tribunais, que era a premiação aqui, que nós oferecemos, certificado de premiação e, evidentemente, também o nosso reconhecimento pelo trabalho que foi realizado. Por isso, eu quero agradecer não apenas aos vencedores, mas a todos os juízes do Brasil inteiro, de primeiro grau, aos servidores das unidades judiciárias, aqui representados pelos seus diretores, que se esforçam, cada um do seu jeito, cada um no seu lugar, para tornar o que nós somos hoje, uma grande instituição fundamental para que nós possamos, para que o nosso país consiga, enfim, seguir a sua trajetória. Eu gostei muito quando a desembargadora Márcia, né? Falou há pouco desse, que nós não podemos perder nunca essa chama que nos impulsiona, que é sermos uma justiça social. Para mim, se essa chama continuar existindo dentro de cada um de nós, não importa o que digam de nós, não importa o que façam conosco, é o problema deles, não é nosso. Então, quero agradecer aos tribunais pela presença. Aqui vejo vários presidentes e corregedores aqui presentes para receber a premiação. Agradecer os premiados, né, de primeiro grau e segundo grau, e dizer que, enfim, somos todos nós que fazemos essa grande instituição. Um abraço a todos. Fará uso da palavra, Sua Excelência, o senhor ministro Maurício Godinho Delgado, diretor da INAMAT. Boa tarde a todas e a todos. Minhas palavras são de corroboração a tudo aquilo que foi dito pelo nosso colega e líder dessa instituição criada, desse programa criado pelo TST e pelo CSJT, no sentido de buscar a efetivação do comando judicial. Então, o aperfeiçoamento dos instrumentos de execução, de cumprimento espontâneo, como bem lembrado pelo ministro Cláudio, e também do cumprimento compulsório para aqueles que resistem ao acatamento à decisão judicial. Essa premiação é uma iniciativa absolutamente meritória, louvável, que deve se estender, inclusive, a outros aspectos da nossa atuação. É preciso que o Tribunal Superior do Trabalho e o Conselho Superior da Justiça do Trabalho estejam sempre atuando como parceiros, não só dos tribunais regionais, mas também dos juízes de primeiro grau, de maneira que tenha muita alegria, muita honra, muito prazer e satisfação de estar aqui podendo participar dessa entrega dos prêmios àqueles que foram agraciados. Enfatizando, como muito bem enfatizou o ministro Cláudio, que todos nós somos vencedores nessa jornada. Evidentemente, não há prêmio para todos, mas evidentemente que se trata de uma vitória da nossa instituição, da Justiça Social, que é a Justiça do Trabalho. Parabéns a todos os vencedores, parabéns à magistratura trabalhista, juízes de primeiro grau e também os desembargadores e os TRTs, e vamos a essa festividade muito importante. Lembrando
e logo a seguir temos o lançamento do livro ali no 6º andar. Muito obrigado, parabéns a todos. Passaremos agora à certificação dos Tribunais Regionais do Trabalho e das unidades judiciárias que se destacaram na 12ª edição da Semana Nacional da Execução Trabalhista, promovida pela Comissão Nacional da Efetividade da Execução Trabalhista, CENET, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, no mês de setembro de 2022. Convidamos os senhores ministros Maurício Godinho Delgado e Cláudio Mascarenhas Brandão para a entrega dos certificados de premiação aos Tribunais Regionais do Trabalho. Solicitamos que, ao anúncio do TRT laureado, o representante dirija-se à frente da mesa para recebimento do certificado. Convidamos Suas Excelências. O senhor desembargador do Trabalho, César Marques Carvalho, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, que atingiu a 1ª colocação entre os tribunais de grande porte. A senhora desembargadora do Trabalho, Rita de Cássia Pencal Bernardino de Souza, corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, que atingiu a 2ª colocação entre os tribunais de grande porte. A senhora desembargadora do Trabalho, Beatriz de Lima Pereira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que atingiu a 3ª colocação entre os tribunais de grande porte. A senhora desembargadora do Trabalho, Ana Carolina Zaina, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região, que atingiu a 1ª colocação entre os tribunais de médio porte. A senhora juíza do Trabalho substituta Francisca Brena Nepomuceno, representando o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, que atingiu a 2ª colocação entre os tribunais de médio porte. A senhora desembargadora do Trabalho, Débora Maria Lima Machado, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, que atingiu a 3ª colocação entre os tribunais de médio porte. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região atingiu a 1ª colocação entre os tribunais de pequeno porte, cujo certificado será encaminhado posteriormente. O senhor desembargador do Trabalho, Eridson João Fernandes Medeiros, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região,
que atingiu a segunda colocação entre os tribunais de pequeno porte. O senhor desembargador do Trabalho, Osmar João Barnese, presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, que atingiu a terceira colocação entre os tribunais de pequeno porte. Agora um registro fotográfico geral. Ali. Agora é só o do tocante, não é isso? Nesse pode vai ficar ou não? Só do tocante. Convidamos para a certificação das unidades judiciárias destaques o senhor ministro Cláudio Mascarenhas Brandão, o senhor juiz do Trabalho Cássio Oliveira Manuel, do TRT da 1ª Região e subcoordenador executivo da Comissão Nacional de Efetividade da Execução Trabalhista, e os demais membros da SENET para a premiação. Passamos à premiação das unidades judiciárias entre os tribunais de grande porte. Vara do Trabalho de Triunfo, sob a jurisdição do TRT da 4ª Região, primeira colocação na classe de até 500 processos, representada pelo titular, Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho, Gilberto Destro, e pelo diretor de secretaria, senhor Adriano Silveira de Souza.
Primeira Vara do Trabalho de Araguari, sobre a jurisdição do TRT da Terceira Região, primeira colocação na classe de 501 a 750 processos, representada pela titular Sua Excelência, Senhora Juíza do Trabalho, Sheila Mafa Valério, e pela diretora de secretaria, Senhora Ana Lúcia Faria Costa. Primeira Vara do Trabalho de Nilópolis, sob a jurisdição do TRT da Primeira Região, primeira colocação na classe de 751 a 1000 processos, representada pelo titular Sua Excelência, o Senhor Juiz do Trabalho, Fernando Reis de Abreu, e pelo diretor de secretaria, Senhor José Carlos Diniz de Lemos. Terceira Vara do Trabalho de Juiz de Fora, sob a jurisdição do TRT da Terceira Região, primeira colocação na classe de 1001 a 1500 processos, representada por Sua Excelência, o Senhor Juiz do Trabalho, substituto, Fernando Saraiva Rocha, e pela diretora de secretaria, Senhora Rosaura Marinho de Paiva. Vara do Trabalho de Lins, sob a jurisdição do TRT da 15ª Região, primeira colocação na classe de 1501 processos, representada por Sua Excelência a Senhora Juíza do Trabalho, substituta, Heloísa Polizel de Oliveira Moraes, e pela diretora de secretaria, Senhora Cláudia Magalhães Teles. Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Segundo Grau, sob a jurisdição do TRT da Terceira Região, primeira colocação na classe Sejusc, representado pela titular Sua Excelência a Senhora Juíza do Trabalho, Flávia Cristina Rossi Dutra, e pela diretora de secretaria, Senhora Juliana Santos Pinto.
Coordenadoria de Apoio à Execução, sob a jurisdição do TRT da Primeira Região. Primeira colocação na classe NPP ou Central de Execução, representada pelo titular Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho, Fernando Reis de Abreu, e pelo diretor de secretaria, senhor Márcio Viana Antunes. Passamos à premiação das unidades judiciárias entre os tribunais de médio porte. Primeira Vara do Trabalho de Parintins, sob a jurisdição do TRT da 11ª Região. Primeira colocação na classe de até 500 processos, representada por Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho, substituto Igozani Nunes Correia. Primeira Vara do Trabalho de Caucaia, sob a jurisdição do TRT da 7ª Região. Primeira colocação na classe de 501 a 750 processos, representada pelo titular, Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho, Antônio Gonçalves Pereira. Nona Vara do Trabalho de Brasília, sob a jurisdição do TRT da 10ª Região, primeira colocação na classe de 751 a 1000 processos,
representada por Sua Excelência a Senhora Juíza do Trabalho, substituta Francisca Brena Nepomuceno, e diretora de secretaria, Senhora Márcia Helena de Barros. Terceira Vara do Trabalho de Fortaleza, sob a jurisdição do TRT da 7ª Região, primeira colocação na classe de 1001 a 1500 processos, representada por Sua Excelência a Senhora Juíza do Trabalho substituta, Daiana Gomes Almeida. Primeira Vara do Trabalho de Palmas, sob a jurisdição do TRT da 10ª Região, primeira colocação na classe de 1501 processos, representada pelo titular, Sua Excelência, o Senhor Juiz do Trabalho, Reinaldo Martini, e pelo diretor de secretaria, Senhor Daniel de Abreu Noleto. Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas de Primeiro Grau, sob a jurisdição do TRT da 5ª Região, na classe Sejusc, representada pela titular Sua Excelência a Senhora Juíza do Trabalho, Gabriela Carvalho Meira Pinto, e pelo diretor de secretaria, Senhor Carlos Eduardo Nascimento de Almeida. Secretaria de Execução e Precatórios, sob a jurisdição do TRT da 12ª Região, na classe NPP, ou Central de Execução, representada pelo titular, Sua Excelência, o Senhor Juiz do Trabalho, Roberto Massami Nakano, e pela diretora de secretaria, Senhora Letícia Fernandes Furtado. Passamos à premiação das unidades judiciárias entre os tribunais de pequeno porte. Primeiro a foto do grupo anterior, por gentileza.
Vara do Trabalho de Caicó, sob a jurisdição do TRT da 21ª Região, primeira colocação na classe de até 500 processos, representada pela titular, Sua Excelência, a Senhora Juíza do Trabalho, Raquel Vilar de Oliveira Vilarim, e pelo diretor de secretaria, senhor Juliano Barros de Andrade. Solicitamos a gentileza de silêncio para a conclusão da entrega das premiações. Por gentileza, senhores. Primeira Vara do Trabalho de Natal, sob a jurisdição do TRT da 21ª Região, primeira colocação na classe de 501 a 750 processos, representada pela titular, Sua Excelência, a Senhora Juíza do Trabalho, Simone Medeiros Jalil, e pelo diretor de secretaria, senhor Marcelo Roberto Silva Santos. Sétima Vara do Trabalho de João Pessoa, sob a jurisdição do TRT da 13ª Região, primeira colocação na classe de 751 a 1000 processos, representada pelo titular, Sua Excelência o Senhor Juiz do Trabalho, José Ayrton Pereira, e pelo diretor de secretaria, senhor Adelmo Antônio de Albuquerque Souza. Primeira Vara do Trabalho de Dourados, sob a jurisdição do TRT da 24ª Região, primeira colocação na classe de 1001 a 1500 processos, representada pelo titular, Sua Excelência, o Senhor Juiz do Trabalho, Carlos Roberto Cunha, e pela diretora de secretaria, senhora Patrícia Ida de Matos. Vara do Trabalho de Macau, sob a jurisdição do TRT da 21ª Região, primeira colocação na classe de 1501 processos, representada pela titular, Sua Excelência, a Senhora Juíza do Trabalho, Derliane Rego Tapajós. Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de Mossoró, sob a jurisdição do TRT da 21ª Região, primeira colocação na classe Sejusc, representada pelo titular, Sua Excelência, o Senhor Juiz do Trabalho, Magno Kleiber Maia, e pelo diretor de secretaria, senhor Rodolfo Otaviano do Rego.
Centro de Execução e de Pesquisa Patrimonial, sob a jurisdição do TRT da 24ª Região, primeira colocação na classe NPP ou Central de Execução, representada pelo titular, Sua Excelência, o senhor Juiz do Trabalho, Alexandre Marques Borba, e pelo diretor de Secretaria, senhor Levi Lara Belão. Informamos que o evento ocorrerá no sessão da beleza. Isso aqui do reservado aqui não vai rolar. Ratificamos o convite aos presentes para o lançamento da obra A Efetividade da Execução Trabalhista, volume 3, da coleção Estudos Enamate, cuja coletânea de artigos visa o estímulo a ações, projetos e medidas necessárias para conferir maior efetividade à execução trabalhista, auxiliando os magistrados na Justiça do Trabalho no cumprimento das metas nacionais. Informamos que o evento ocorrerá em instantes no Salão de Recepções do 6º andar desta Corte, Bloco B. A programação do seminário retornará amanhã, dia 31/5, a partir das 9 horas. O credenciamento terá início às 8h30. E, com a devida autorização, declaro encerrado o primeiro dia do seminário Caminhos para a Efetividade da Execução Trabalhista. Agradecemos a presença de todos e todas. Boa noite.